Então, olha, vamos lá, como tudo começou, vamos avançar aqui, se deixar a gente vai só conversando, né, Henrique? Então, lembrar, então, eu falei, década de 30, né, o mundo tentava se recuperar de uma guerra sem precedentes. E eu gosto muito desse texto aqui, que poderia muito bem vir numa questão de prova, né? E eu destaquei alguns pontos aí para vocês. Por que eu quero que vocês entendam dessa forma? Porque a gente só tem a conclusão quando vive a experiência. O frágil e minúsculo corpo humano se viu no campo minado da experiência das trincheiras, no corpo maltrapilho e torturado pela fome, nas experiências frustradas em face da frialdade da inflação econômica e no pessimismo diante do cinismo dos governantes. Dessas experiências indeléveis, o frágil corpo humano ficou privado das experiências comunicáveis. Os homens que retornavam do fronte viam no silêncio o virtuosismo, porquanto a sofreguidão interna era tão profunda que o comunicar-se era inútil. Longe se iam, por conseguinte, os tempos nos quais os loquazes provérbios ensinavam-nos valores duradouros. Nos tempos sombrios que marcaram o início do século XX, um velho moribundo, outrora ancião sapiente, não ousaria comunicar aos jovens alguma experiência. O desenvolvimento da técnica, aqui ó, somado com a experiência sórdida da guerra, emudecera os homens. O Walter Benjamin está falando isso em 1918, no contexto do fim da Primeira Guerra Mundial. Então, eu quero que vocês imaginem uma escalada de emudecimento provocado pela guerra. A escalada de experiências indeléveis, que a gente só entende na experiência física do corpo, ou no próprio desaparecimento do corpo do outro. Fala pessoal, desculpa eu interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem. Beleza? Segue a aula. Que eu acho que a guerra nuclear chega nesse limite. Né, da mutilação ao desaparecimento do corpo, porque que eu saiba, os corpos também evaporam, né, com a energia, o calor, você vai explicar fisicamente. Mas então, da mutilação dos corpos maltrapilhos ao desaparecimento dos corpos. É uma escalada, e é uma escalada num tempo histórico muito curta. Eu tô falando, é curto. Se a gente fosse fazer uma escala temporal da experiência humana na Terra... Vai dar o quê? Uma geração ali? Aqui? Uma geração, exatamente. Uma geração. Né? Então, isso é muito pouco. Sim, bom, os pais lutaram na Primeira Guerra, os filhos lutaram na Segunda. Na Segunda. Alguns generais foram generais da Primeira e da Segunda. Acho que o pai do Hitler lutou... O Hitler lutou na Primeira Guerra. O Hitler ainda lutou na Primeira. O Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele é condecorado na Primeira Guerra Mundial. Então, e aí ele vai comandar a Segunda. Então, é exatamente a mesma geração, né? E aí, o que a gente tem aqui, ó? E aí, a gente tinha um contexto saindo da Primeira Guerra Mundial e a gente entra no contexto justamente da crise de 29, né? Então, para piorar essa situação, a gente tem, né, rapidamente um crescimento econômico da indústria, tal, etc. Muita coisa do desenvolvimento tecnológico vai para o consumo doméstico, já nos anos 20, o American Way of Life, o surto dos anos 20, mas a crise de 29 vem e coloca tudo para o água abaixo de novo. Então, ou seja, a gente tem uma somatória de experiências traumáticas. Por quê? Porque uma experiência de uma crise econômica como a crise de 29 também é uma experiência que a gente sente no corpo, né? Então, é a fome, a inflação, é não ter emprego, e isso num contexto que a gente achava que estava reconstruindo o mundo. Então, a gente veio numa experiência de uma esperança manca e vem a crise de 29 e joga tudo para o água abaixo. Então, você imagina isso nos Estados Unidos, que é um país que não viveu fisicamente a guerra, agora você se transporta para a Alemanha e imagina isso para a Alemanha. A situação, quando a gente chega em 30, 31, 32 na Alemanha, ela é uma situação terrível do ponto de vista econômico. Então, são muitos milhões de desempregados na Alemanha. É muita gente passando fome. E um país que, moralmente, e a gente não pode esquecer como a moral de uma nação ela é construída, como se tivesse sido, né, um grande Reich alemão. Então, isso tudo faz com que
o cenário dos anos 30 na Europa, ele seja muito propício para o misticismo político, né? Que é exatamente quais são os efeitos políticos desse cenário, o descrédito nas democracias liberais e a busca por soluções políticas fáceis. Então, veja, no momento de desenvolvimento desse conhecimento tecnológico, né, e científico, é nesse cenário político que nós estamos. Então, eu preciso de alguma coisa que solucione as coisas rapidamente. Eu preciso resolver essa crise que a Europa e o mundo amargam desde o comecinho do século XX rápido. Eu preciso de uma solução fácil. Então, os grandes, né, é o momento que volta, os grandes falatórios do início do século XX, que voltaram da Primeira Guerra Mundial, né, passam por essas experiências todas e voltam subindo de novo no banquinho e dizendo, eu sei qual é o rumo dessa história, vem comigo, né? E quem são esses caras aqui? Esses. Cadê? Esses. Né? E a palavra que a gente tem que guardar em relação ao Mussolini e ao Hitler, sobretudo, é o terror. É o terror de Estado, né? Muito antes da gente pensar em terrorismo dos grupos terroristas, o fascismo e o nazismo, enquanto teorias políticas e regimes depois políticos que eles se tornaram, a base, a sustentação política deles é o terror, né? É o terror da propaganda, né? Do tipo, se você não vier, você vai morrer. Se você se juntar àquele povo, você vai também morrer. Então, é sempre a ameaça. O que é o terror do Estado? O terror do Estado é a ameaça. Você fica ameaçando o indivíduo que não segue a sua ideia. Trabalhar sempre em função do medo, né? Do Gerar medo, um medo exatamente. E a partir do medo controlar. Medo. E o medo é a ameaça, porque se eu digo você vai morrer, isso é uma ameaça. Se você não fizer o que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando, você vai morrer, você vai se dar mal. Entende? Então, o fascismo e o nazismo, eles trabalham com a lógica do terror, e do terror em massa. Porque é o terror nacional. É o nacionalismo que eles mobilizam, porque o nacionalismo é a palavra que eles conhecem. Então, politicamente é isso. Por que eu vou fazer terror? O terror. Porque a minha nação é maior. E essa nação é maior, então se você está dentro dessa nação, você é maior. Se você não está nessa nação, você não serve. Então você pode ser eliminado. Então a ameaça, você não vem comigo porque senão você vai ser eliminado. Ou porque a raça vai degringolar, ou porque eu vou invadir. Então a lógica do terror é a lógica da ameaça e do extermínio. Não está comigo, vai ser exterminado. Não tem espaço para quem não está comigo. Entende? Então, isso, a gente fala assim, né? Parece muito leve, ou é só um discurso teórico, ou só está escrito no livro de história. Tá nada. Em 1936 teve a Olimpíada de Berlim. E quando a galera chega lá nas Olimpíadas de Berlim, você já viu essas fotos? Eu vi algumas. A galera chega e qual bandeira está hasteada lá? A bandeira da Alemanha, só que a bandeira da Alemanha era qual? A bandeira nazista, a suástica. Em todos os estádios, em todas as grandes e largas avenidas reformadas na Alemanha, em 1936, até me arrepia, era a bandeira da Alemanha. Houve uma fusão entre o partido, o Estado e o governo. E isso é totalitarismo. E já em 1936, já existiam as leis de Nuremberg. Então, existia a bandeira da suástica super lá, né, tremulando sobre todos nós que estávamos ali, sobre a humanidade, estou falando nós, humanidade, mas existiam judeus com a estrela de Davi no peito, no ombro, porque tinham que ser identificados. Então, existia em curso na Alemanha, aos olhos da TV mundial, o início de um projeto de segregação, que é um projeto de extermínio. Porque hoje nós sabemos que todo projeto de extermínio começa, como diria Hannah Arendt, com a segregação. Eu coloco a estrela de Davi, eu faço o gueto e o holocausto. Então, veja, e isso o Hitler não fazia questão de esconder.
Então, esse é o contexto. Então, quando vocês forem entender, quando a gente for ler a carta de Einstein, Uhum. eu quero que vocês se transportem para esse cenário. Porque se vocês não se transportarem, vocês não vão sentir a história na pele. E aí vocês não vão entender. Eu já tô me arrepiando aqui. Essa aula vai ser pesada hoje. É Vai ser pesadinha. pesada.